Oi, meu nome é Francinês e eu estou gravando o primeiro vídeo da minha vida para falar sobre mim. É, Enfim, é uma coisa um pouco estranha para quem nunca fez isso, mas eu estou vivendo um momento muito peculiar da minha vida e eu resolvi registrar isso como um diário mesmo para mim, até para as elaborações que eu tenho feito nesse momento e também, eventualmente, ainda vou ver se eu vou ter coragem de compartilhar e talvez encontrar pessoas com as quais eu possa trocar, que tenham vivido ou vivam problemas semelhantes e queiram trocar. Bom, há mais ou menos um mês eu recebi o diagnóstico de uma doença autoimune chamada esclerose sistêmica progressiva ou esclerodermia. E desde esse diagnóstico eu venho buscando os tratamentos e tudo mais, com acompanhamento médico e tudo mais, mas eu tenho visto que falta muita informação positiva. Uma breve busca no Google eu vi um monte de informação negativa, um monte de imagem meio aterrorizadora assim, e fiquei meio desesperada. E desde então eu tenho feito, tenho buscado caminhos para compreender tudo isso que está acontecendo e como que eu vou lidar com isso e como que isso influencia ou interfere na minha vida, nos meus planos para o futuro e tudo mais. E tenho sentido essa necessidade de compartilhar, de trocar, enfim, é um momento solitário, porque não conheço outras pessoas que tenham o mesmo problema. Então, como eu estava falando, eu recebi esse diagnóstico e fiquei sentindo essa necessidade de compartilhar, de trocar, enfim, de registrar também essa trajetória, porque eu estou compreendendo esse momento como sendo um momento muito importante para a minha vida, para mim, enquanto ser humano mesmo, o meu processo de amadurecimento. E eu acho que é uma oportunidade de talvez eu me conectar com outras pessoas que estejam passando por problemas semelhantes ou já tenham, ou estejam vivendo situações semelhantes. E nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre a doença em si, como que eu cheguei ao diagnóstico, quais foram os sintomas que eu tive. E eu não tenho um plano, um projeto, tipo, do que eu vou falar, o que eu vou abordar, o que eu vou colocar nesses vídeos. É uma coisa que é muito de intuição mesmo, então eu tô simplesmente me permitindo fazer, sem pensar muito, sem planejar muito, sem saber se isso vai ser por um longo prazo, por um curto prazo, se eu vou fazer isso por muito tempo, ou se eu vou fazer alguns vídeos e não vou querer fazer mais, enfim. Eu não tô pensando sobre isso, eu tô vivendo, me possibilitando viver o que eu tô sentindo agora e dar vazão a essa necessidade de trocar. Bom, os primeiros sintomas, eles começaram há mais ou menos em março desse ano, de 2020. Os primeiros sintomas, assim, mais efetivos de que tinha alguma coisa errada acontecendo. Porque eu já tinha outras questões que eu posso falar depois em outros momentos, questões metabólicas, relacionadas a meu metabolismo de insulina e tudo mais, mas que eram sempre tratadas pontualmente por outras abordagens, por uma abordagem mais reducionista mesmo, que você vai lá e trata aquele problema e não vê se isso está relacionado com outras coisas. Mas no começo do ano, quando explodiu a pandemia e todo mundo teve que se isolar e tudo mais, eu comecei a sentir, eu já vinha sentindo, na verdade, até antes mesmo do isolamento social ser de fato colocado em prática, eu vinha sentindo bastante inchaço. Eu tinha muito inchaço nas pernas, nos pés, nas mãos. E era um inchaço que eu acordava inchada. Então, assim, durante a noite,
eu inchava bastante e acordava muito inchada. E ao longo do dia, esse inchaço ia aumentando. Então, o dia que eu ficava mais tempo em pé, eu ficava mais inchada. A ponto de, por exemplo, de começar a me limitar a usar alguns calçados que eu sempre usei e que de repente eu não conseguia mais usar, porque o meu pé ficava inchado demais e tudo ficava desconfortável. E aí, junto com esse inchaço, eu comecei a sentir muitas dores nas pernas que eu também associava sempre ao inchaço. Então, muita dor na panturrilha, uma dor com uma sensação de cansaço. Daí eu comecei a procurar alguns médicos, né? Porque, enfim, tinha que investigar o que estava acontecendo. E aí eu marquei, fui num pronto atendimento um dia, porque eu comecei a sentir um desconforto também urinário, daí achei que podia estar com alguma infecção urinária, ou que talvez fosse alguma coisa no rim, e que isso tivesse relacionado com o inchaço. Então eu fui no pronto atendimento para passar com um urologista. Passei, ele passou o exame de urina normal, passou uma ultrassom e pediu que eu fizesse a ultrassom renal com urgência e voltasse com o exame para ele avaliar. Não deu nada, né? Não deu nenhuma infecção, não deu nenhum problema renal naqueles exames. E aí eu fui procurar, marquei uma endocrinologista. Porque como eu já sabia das minhas questões metabólicas e tudo mais, eu estava muito acima do meu peso nessa época. E tipo, isso quando eu fui quando eu fui pra endocrinologista já era maio, tipo, já tava uns 2 meses com esses sintomas aí de inchaço e tudo mais. E aí eu fui pra endócrino, ela pediu uma bateria de exames, a gente fez um check-up assim, e o que a gente identificou foi uma deficiência considerável de vitamina D. Até aí, normal, que todo mundo fala mas hoje em dia todo mundo tem deficiência de vitamina D. Pois é, então fomos tratar então essa deficiência de vitamina D, né, suplementar a vitamina D. A essa altura eu já sentia bastante dor nas articulações. Então, além das dores nas pernas e do inchaço, começaram a surgir muitas dores nas articulações das mãos, né? Nessas articulações aqui nos dedos. Então, era muita dor e muito inchaço. Eu acordava de manhã, eu não conseguia fechar a minha mão, fazer esse movimento aqui. Não consigo ainda de manhã, alguns dias, quando eu tô mais inchada, eu não consigo. Mas eu não conseguia fechar a mão de tão inchado que a minha mão tava. E aí começou a doer bastante essas articulações aqui. E aí as dores se espalharam por outras articulações. Então eu comecei a sentir muita dor no ombro. Então movimentos simples do dia a dia, por exemplo, tirar a roupa, doía muito o ombro, doía o cotovelo, doía o joelho, doía o quadril. Até que um dia eu percebi que eu não conseguia agachar, que eu tava com uma dor, eu sentia tanta dor nos joelhos, que se eu agachasse eu não conseguia fazer força para erguer o corpo só com o joelho, eu tinha que me apoiar nos braços para subir, para levantar meu corpo. Então eu fui percebendo algumas limitações de movimentos, assim, de coisas cotidianas, que eu fazia corriqueiramente e de repente eu me percebi não conseguindo mais fazer, por conta das dores que eu sentia. E essas dores, elas eram mais fortes à noite. Então, por exemplo, durante o dia eu acordava com a sensação de que eu estava toda contraída, com toda a musculatura contraída. Então, para levantar da cama, para começar a andar, para não sei o que, com dificuldade, eu sinto dor e aí... Só que à medida que eu vou me mexendo, e aí eu faço uns alongamentos e tal, vou ficando bem, ao longo do dia eu faço, né, vivo. Faço as coisas, tudo. Mas, quando eu fico muito tempo em alguma posição, então se eu fico um bom tempo deitado, um bom tempo sentada, ou um bom tempo em pé, um bom tempo que eu falo é tipo 20 minutos numa mesma posição, aí eu começo, quando eu mudo a posição, eu sinto dor. Só que à noite a gente fica muitas horas, né, com o corpo relaxado, deitado numa mesma posição. Então, durante a noite surgiam todas as dores possíveis e imagináveis, e eram dores assim, absolutamente esporádicas. Do nada eu começava a sentir uma dor nesse cantinho aqui do dedo. E doía, aquela dorzinha aguda assim. Por que tá doendo esse canto aqui do dedo? Outra hora uma dor no cotovelo, outra hora uma dor na panturrilha, outra hora uma dor embaixo do pé. E assim eu fui tendo, começou a me dar
a ter dificuldade para dormir por conta das dores. Porque eu deitava e aí, depois de um determinado tempo que eu estava deitada, as dores apareciam e eu despertava e não conseguia mais dormir por conta das dores. Daí, voltando para a endocrinologista com os exames, eu comentei das dores e tudo mais, e aí ela me orientou a procurar um reumatologista para ver a questão das dores. Nessa altura minha mão já era muito inchada, muito vermelha, né? Hoje tá super bem, essa semana eu tô me sentindo muito bem, com poucas dores, mas no geral a minha mão tem ficado muito vermelha, especialmente aqui a parte dos dedos, e inchada, né? E nesse período aí, maio, junho, julho, foi quando chegou o inverno, e aí foi muito difícil, porque daí as dores aumentaram muito, muito. Com o frio, eu achava que essa história de que sente dor no frio era história de idoso, de gente velha, não sei o que. Não é verdade, é pura verdade. Tipo, o frio, para quem tem algum problema reumático, é horroroso. Porque esse ano eu nunca senti tanto frio, as minhas extremidades, as mãos e os pés ficavam muito geladas, a ponto de eu ter que, por exemplo, ligar o fogo e aquecer a mão, porque eu ficava com a sensação de que não estava circulando sangue nas mãos, de tão gelado que ficava. E muito roxo, e às vezes ficava, por exemplo, um dedo ou outro ficava branco, assim, amarelo, como se não tivesse circulando sangue naquele dedo, e isso é bem assustador, bem desesperador. Isso também acontecia no meu pé. Então, por exemplo, às vezes eu olhava e tinha um dos dedos, só um dos dedos, que estava absolutamente amarelo, como se não tivesse circulando sangue nenhum ali. Eu ficava desesperada, de assustada do que estava acontecendo, né? Tipo, tô tendo algum problema circulatório muito grave. Então eu fui procurar uma reumatologista e já na primeira consulta ela deu um indicativo de que poderia ser alguma doença autoimune, mas nós íamos ter que investigar, e aí mais uma bateria de exames de sangue para tentar encontrar a causa desses sintomas todos que eu estava, né? Isso foi em junho, minha primeira consulta com a reumatologista. Voltei com os exames e na segunda consulta os exames não foram conclusivos, a gente não conseguiu chegar a nenhum diagnóstico, a identificar alguns indicativos de inflamação, né? Mas obviamente eu estava inflamada com todas aquelas dores e inchaço e tudo mais, mas não nada específico que apontasse para um diagnóstico específico. Mas mesmo assim, a médica sugeriu o início de um tratamento com algumas drogas imunossupressoras, e o que me assustou bastante, né? Porque eu particularmente sou uma pessoa que tenho algumas resistências com remédios. Sempre tive desde criança, não sou muito fã de tomar remédio e prefiro buscar outras alternativas. Eu fico, tipo, protelando, às vezes eu prefiro ficar sentindo dor, uma dor de cabeça, uma cólica, não sei o que lá, pra não ter que ficar tomando nenhum remédio. Então, assim, eu não recebi muito bem essa coisa de tomar remédio sem ter um diagnóstico, sem saber exatamente se eu estava tratando o que eu tinha, enfim. E ainda mais que ela me alertou bastante com relação aos efeitos colaterais dos remédios. Me sugeriu, inclusive, que eu não lesse a bula, porque se eu lesse a bula eu não iria tomar o remédio. Então, só dela fazer essa sugestão eu já fiquei bem reticente para iniciar esse tratamento. E foi aí então que eu resolvi buscar uma segunda opinião. Eu preciso ouvir uma outra opinião de um outro profissional, porque eu não estou disposta ainda, né? A dor não estava tanto assim. Eu não estou disposta ainda a tomar esses remédios sem saber exatamente o que eu tenho e tudo mais. E daí eu procurei, recebi uma indicação de uma outra reumatologista aqui da cidade, e aí eu fui, marquei essa outra médica, guardei, né, mais um mês mais ou menos para conseguir ser atendida por ela, e aí nós fomos, e aí mais exames, enfim, exames cardiológicos. Ela fez um apanhado bem mais geral, assim. Ela pediu exames de urina, pediu exames do coração, pediu uma infinidade de exames de sangue. Acho que eu nunca tinha nem feito tanto exame de sangue na vida, porque nesse dia que eu fui coletar no laboratório até fiquei assustada, tanto sangue que a técnica lá do laboratório tirou, e tantos tubinhos de ensaios que ela encheu de sangue, mas enfim.
Mas foi a partir desses exames que nós chegamos ao diagnóstico, né? Então, chegamos a uma alteração no anticorpo, que é o SCL70, que é o anticorpo relacionado à esclerose sistêmica progressiva. Bom, eu recebi os exames em casa e a minha consulta de retorno ainda ia demorar um pouco. E, né, obviamente, fui ver o resultado dos exames, como sempre faço. E quando encontrei essa alteração, que era inclusive uma alteração bem significativa, eu fui imediatamente fazer o quê? Buscar no Google, né, o que era esse SCL70, porque eu não fazia ideia do que era esse anticorpo. E encontrei que esse anticorpo estava associado a essa doença, e aí, enfim, foi um dia horroroso, porque eu fiquei muito assustada com as coisas que eu vi, né, que eu li e que eu encontrei. Então, em resumo, né, agora, depois de conversar com a médica e assimilar as coisas e tudo mais, é uma doença autoimune relacionada. O que é uma doença autoimune? Então, uma doença autoimune, eu não sou especialista, eu tô falando da forma como eu entendo, tá? Uma doença autoimune é nada mais, nada menos, né, de forma bem simplista, um processo em que o meu sistema imunológico está atacando o meu próprio corpo. Complexo, né? E aí, no caso específico da esclerose sistêmica, os principais sintomas são essas alterações da pele, especialmente nas extremidades, né, como nas mãos, nos pés e no rosto, e promove uma completa, não sei se dá pra ver, mas a pele muda muito, a minha pele tá, tipo, se eu não consigo, por exemplo, pinçar, né, tipo, eu não consigo pinçar a minha pele, tá vendo? Qualquer pessoa normal, você consegue fazer assim e puxar, a pelezinha vem, né? Eu não consigo pinçar a minha pele. Nas mãos, né, que já tá bem, já tem bastante, ó. A pele muda completamente a textura da pele, muda a estrutura da pele e, enfim, digital não tem mais, né? E fica com esse aspecto arroxeado e tudo mais. Pelo que eu compreendi, o que ocorre é uma deposição irregular de colágeno entre a minha pele e as articulações, e isso começa a dificultar os movimentos, causa dor, né, a inflamação e muda a textura da pele. No meu caso, eu tenho principalmente, né, nas mãos, os sintomas eles apareceram proeminentemente nas mãos, mas nos pés eu já tenho algumas fissurinhas que têm aparecido, assim, a pele ela fica um pouco ressecada, por exemplo, aqui nesse meu dedo, não sei se dá pra ver, mas tipo, tem um pouco ferido, tá vendo? Ela resseca e fere um pouco, assim. Isso tem acontecido nos meus pés também, e tem surgido umas manchinhas no rosto, que é o que mais me assusta. Já tem surgido, tipo, umas manchinhas aqui no queixo, em volta do nariz, um pouco na pálpebra. Então, é bem assustador você ver essas mudanças acontecendo, assim, e você não sabe como fazer para controlar e tudo mais. Além, obviamente, de todas as dores, né? Então, por ser uma doença sistêmica, ela não está relacionada só à pele, nem só ao sistema imunológico, mas da mesma forma que acontece nas extremidades, nas mãos, nos pés, no rosto, ela pode comprometer os órgãos internos. Então, uma das coisas que a médica me alertou foi a gente vai acompanhar, né, o coração, os rins, pulmão, sistema digestório, intestino, então a gente precisa fazer um acompanhamento bem completo, porque ela pode progredir para os órgãos internos. A ideia, obviamente, é, com o tratamento, retardar a progressão da doença, né? Teoricamente é uma doença que não tem cura, uma doença crônica, e os tratamentos convencionais atuam por meio do uso de drogas imunossupressoras para retardar a progressão da doença. Então, basicamente é isso que eu sei até agora. Embora eu não fique muito conformada com essas informações, né? Eu acho que deve haver mais alguma coisa, ainda estou nesse estágio de acreditar que deve haver mais alguma coisa que possa ser feita para que a gente tenha, conviva, né, com o problema, mas tenha qualidade de vida e não veja
a doença avançar e tudo mais. Pelo menos não tão rapidamente, né? Bom, então sobre o problema é isso. E eu tenho tentado entender e buscar outras coisas, porque o tratamento que eu tô tendo acesso é o tratamento convencional, com o uso de drogas imunossupressoras, que tem bastante efeito colateral, que me causa bastante mal-estar. Em um outro momento eu posso falar sobre os efeitos colaterais dos remédios, mas o meu tratamento ele é bem recente, né? Faz mais ou menos um mês que eu comecei o tratamento efetivamente, então eu nem tenho ainda assim um posicionamento, nem sei como falar ainda sobre o tratamento em si, porque ainda é muito recente, né? E o tratamento ele é de longo prazo, então ainda não dá para saber. Eu ainda não fiz nenhum exame para avaliar como que eu estou evoluindo depois dos remédios. A minha avaliação é só com base no que eu tenho observado, assim, das dores e tudo mais. Sinceramente, tem sido muito variável, assim. Semana passada eu tava com muita dor, com dificuldade para entrar no carro, para sentar, para levantar, com muita dor no quadril, com muita dor no joelho. E aí tem um outro remédio que eu tomo para as dores em si, e só quando elas estão bem, assim, me incomodando muito que eu tomo. Daí eu comecei a tomar o remédio, e aí essa semana eu tô me sentindo bem melhor. Eu tenho sentido bastante dor aqui na mão, nessa parte aqui da mão, nas duas, principalmente na mão esquerda. Mas eu não tô com as dores que eu tava na semana passada, por exemplo, no joelho, no quadril, no ombro. Então, isso já é muito bom, né? Porque o estado de dor, ele influencia absolutamente no meu estado emocional, na forma como eu me sinto e consigo fazer minhas coisas e tudo mais. Então, os dias que eu estou com dor, com desconforto, que eu me sinto limitada de alguma forma, isso mexe muito com a minha cabeça, eu fico bem mal e parece que piora, né? Tudo. Então, assim, era isso. Acho que para um primeiro vídeo era isso que eu gostaria de compartilhar, sobre a doença mesmo em si. A minha ideia é dividir como eu estou vivendo esse processo, né? Então, eu não sou especialista, eu não tenho nenhuma formação em medicina nem nada, então eu não vou ficar focando aqui nos tratamentos, porque eu acho isso super sério e acho que isso tem que ser feito com acompanhamento de um profissional. Mas eu quero compartilhar os caminhos que eu estou percorrendo, a forma como eu estou vivendo essa experiência, como que eu estou tentando elaborar isso na minha vida, com a ajuda de terapia, com a busca por outras alternativas que me façam ver para além da doença em si. E é isso que eu gostaria de compartilhar, né? Eu acho que essa semana me veio muito o entendimento de que esse diagnóstico é meio que um convite um tanto quanto, né? Mas talvez seja um convite da vida para que eu veja e reveja vários aspectos que eu tenho talvez negligenciado. E eu estou tentando encarar dessa maneira. O que a vida está me convidando para olhar? Para onde eu tenho que olhar? Né? É um processo no qual o meu corpo, eu estou produzindo células que estão atacando a mim mesma. Então, eu acho que eu preciso olhar para isso com mais cuidado. E só uma coisa, né, nesse sentido que eu acho que tem ajudado bastante, tá ficando meio sem lógica esse vídeo, mas enfim, vou continuar falando aqui. Nesse processo aí do diagnóstico e tudo mais, né, e logo depois da visita ao endocrinologista, como eu comentei no início, eu estava muito acima do meu peso, e isso piorava bastante o inchaço, por exemplo, eu fui para uma nutricionista. Antes mesmo de procurar a reumatologista, de ter a primeira consulta com o reumatologista, eu fui para uma nutricionista e comecei um processo de mudança de hábito alimentar. E já fui com essas questões todas, dessas dores, do problema metabólico, estava com colesterol super alto, triglicerídeo alto, e é uma coisa que eu sempre tive dificuldade de controlar essas taxas e tudo mais, e ela já me direcionou muito bem para uma dieta bem anti-inflamatória, cortou as farinhas refinadas, açúcar,
com bastante, assim, né, foco em legumes, verduras e carboidratos complexos, e proteínas de boa qualidade, então isso me ajudou demais, muito, assim. Eu tenho convicção de que eu poderia estar muito pior com relação aos sintomas se eu não tivesse começado esse processo de mudar a minha alimentação. Então, desde que eu comecei, eu perdi 8 quilos até agora, nesse processo de mudar a minha alimentação. E isso me ajudou demais com os inchaços, assim, especialmente os inchaços das pernas. Eu senti uma melhora considerável com a dieta. E da mesma forma, se eu saio um pouquinho da dieta, eu sinto os efeitos quase que imediatos, assim. A semana passada, por exemplo, que eu tava com muita dor, eu sei que foi porque eu dei umas deslizadas, comi umas coisas com glúten, não sei o que lá, e piorou. Então, uma coisa que é super importante é ter esse cuidado com a alimentação, ajuda muito. E outra coisa é a atividade física, né? Eu ainda não consegui, eu tô passando por todo esse processo de mudar hábitos para minha vida como um todo, e eu ainda não consegui introduzir a atividade física como uma coisa efetiva, por conta das dores mesmo. Então, eu começo a fazer, aí eu fico super dolorida, aí eu paro, aí eu volto a fazer, e tem sido assim. Mas é uma coisa que eu sei que eu preciso colocar efetivamente e que também vai me ajudar a ter mais qualidade de vida, né? Só esse adendo que eu gostaria de fazer, porque não é só o tratamento com remédio, é um todo. Eu tenho enxergado isso muito como um convite para olhar o todo. Então, o acompanhamento de terapia é extremamente importante para fazer olhar para essas questões todas emocionais, internas, porque tá tudo correlacionado. Essas doenças autoimunes, elas têm algumas indicações já, algumas evidências que apontam para a relação com problema de depressão e tudo mais, então precisa cuidar da cabeça. E o corpo como um todo, então é a alimentação, é o tratamento medicamentoso, é a atividade física, é uma busca de um bem-estar integral. Então eu tenho percebido que não é só olhar para um aspecto, eu preciso começar a olhar e me enxergar para o todo, sabe? Como um todo integral. E é esse movimento que eu estou tentando fazer e é isso que eu gostaria de compartilhar. Então é isso. E até o próximo.